Olá, sabe aquela promessa de consórcio que parece boa demais para ser verdade? Crédito rápido, contemplação garantida? Hoje a gente vai desvendar essa tática de vendas e mostrar como a justiça tem protegido quem cai nessa conversa. O que acontece quando o sonho do crédito vira uma armadilha? Pois é, essa pergunta é onde tudo começa para muita gente. O sonho da casa própria, do carro novo, muitas vezes impulsionado por uma promessa de que, em poucos meses, o dinheiro vai estar na conta. Só que, infelizmente, isso pode acabar virando um grande pesadelo financeiro. Para a gente entender bem como essa armadilha funciona e, mais importante, como sair dela, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente olha para a promessa irresistível. Depois, a gente bate de frente com a realidade do contrato. Aí, vou te mostrar o conceito jurídico que vira o jogo, ver como os tribunais confirmam isso e, claro, detalhar os direitos de quem foi prejudicado e o que fazer. Então, vamos lá. O ponto de partida é sempre esse. Um argumento de venda super atraente, focado na urgência de quem precisa do crédito para ontem e sem a burocracia de um financiamento comum. Essa é a cena clássica, né? Um vendedor muito confiante falando de uma oportunidade única. Num caso que foi julgado em Minas Gerais, por exemplo, a garantia era essa: contemplação em no máximo 4 meses para comprar um carro. O papo é sempre que é fácil como um financiamento, só que sem aqueles juros altíssimos. Parece perfeito. E é aqui que a história muda completamente. Aquela promessa verbal feita com tanta certeza simplesmente não existe no papel. Pelo contrário, o que está escrito no contrato diz exatamente o oposto. A diferença é gritante. De um lado, a promessa de um prazo certo para realizar um sonho, do outro, a realidade de um consórcio que, como a gente sabe, depende de sorteio ou de um lance bem alto. Aquela ideia de financiamento rápido se desfaz e o que sobra é um plano de poupança em grupo sem nenhuma garantia de quando o crédito vai sair. E a lei é bem clara sobre isso. O nome disso é publicidade enganosa. O Código de Defesa do Consumidor, que é citado em várias decisões judiciais de Rondônia, Goiás, diz que qualquer informação, ou até a falta de uma informação, que possa enganar quem está comprando, é ilegal. É exatamente o que acontece nesses casos. Ok? Então, como é que se sai de uma situação dessas? Existe uma chave jurídica para virar o jogo. Não é um detalhe técnico, é o fundamento que pode anular o contrato inteiro. Traduzindo do juridiquês para a vida real, é o seguinte: a pessoa só assinou aquele papel porque foi enganada sobre um ponto fundamental do negócio. Imagina comprar um ingresso para um show com data marcada e depois descobrir que o show pode acontecer a qualquer hora nos próximos 10 anos. Se a verdade fosse dita desde o início, o negócio nunca teria sido fechado. A vontade não foi livre, foi manipulada. E isso não é só teoria, não. A própria justiça diz isso com todas as letras. Olha só esse trecho de uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele deixa claro, a falsa promessa causa um erro tão grande que leva direto à anulação do contrato. E o mais importante aqui é que isso não é um caso isolado, uma sorte. Pelo contrário, existe um padrão muito claro nos tribunais do Brasil todo, criando um histórico forte a favor de quem foi enganado. Dá uma olhada nisso. Bahia, Minas Gerais, Rondônia, Goiás. A gente está falando de vários estados diferentes e a decisão é a mesma: contrato nulo. Essa consistência mostra que o entendimento da justiça é sólido em todo o país. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Não é um simples cancelamento, é uma anulação. Cancelar um contrato pode gerar multas, taxas. Agora, anular um contrato significa que, para a lei, é como se ele nunca tivesse existido. As consequências disso são enormes. E para a gente ter uma dimensão do estrago que isso pode causar, olha esse caso absurdo de Goiás. Uma empresa precisava construir um galpão e, acreditando na promessa do crédito rápido, investiu mais de R$ 1 milhão em 123 cotas de consórcio. O resultado? O negócio ficou paralisado e o prejuízo foi gigantesco. Beleza, então, o contrato foi anulado pela justiça. Mas na prática, no bolso de quem foi enganado, o que isso significa? Quais são os direitos de fato? Basicamente, quem foi lesado tem direito a 3 coisas fundamentais. Primeiro, o contrato deixa de existir. Segundo, a devolução de absolutamente tudo que foi pago tem que ser imediata e integral. E terceiro, os tribunais têm entendido que toda a frustração e o estresse geram um dano moral que também precisa ser compensado. É por isso que a anulação é tão poderosa. A administradora não pode descontar taxa nenhuma, não pode cobrar multa e, muito importante, a pessoa não precisa esperar anos até o fim do grupo para receber o que é seu. O objetivo da justiça é um só:
fazer tudo voltar ao ponto inicial, como se aquele contrato fraudulento nunca tivesse acontecido. Com tudo isso em mente, fica claro que a informação é a nossa maior arma, né? Vamos então resumir os passos práticos para se proteger ou, se o problema já aconteceu, para buscar os seus direitos. Então, para fechar, vamos lá. A primeira lição, e talvez a mais importante, é desconfie sempre. Consórcio não tem data garantida. Segundo, leia o contrato com muita atenção e guarde tudo. Conversas de WhatsApp, áudios, e-mails, tudo isso vira prova. E por fim, se o dano já aconteceu, o passo decisivo é procurar ajuda jurídica especializada. Um profissional vai saber como usar as provas e as decisões da justiça a seu favor para anular o contrato e garantir a reparação completa. E a gente termina com essa reflexão. Quantas pessoas por aí podem estar presas num contrato desses agora mesmo, se sentindo sem saída, sem nem imaginar que tem todos esses direitos? A justiça tem mostrado que existe um caminho, e conhecer esse caminho faz toda a diferença.